Olá, muitíssimo bom dia. Está começando mais uma análise aqui pela TV Mar, canal 25 na NET, com transmissão simultânea pelo portal gazetaweb.com e pelos dispositivos móveis com iOS e Android. Essa semana vamos falar sobre cotas raciais. O promotor Marcos Rômulo, do Ministério Público Estadual de Alagoas, está lançando o livro Cotas Socio-Raciais, as imperfeições do Programa de Ação Afirmativa. Promotor, muito bom dia. Bom dia, que imperfeições são essas que o programa carrega? Eu digo que eu não sou contra o programa de cotas socio-raciais, eu sou a favor. Mas ser a favor da ideia não significa ser a favor do programa. Eu acho que a maioria das ideias que saem no Brasil são excelentes. A nossa dificuldade no Brasil não está em criar boas ideias, mas em implementá-las. E o programa, nesse sentido, ele é falho. Ele é falho em que sentido? Ele não conseguiu, por exemplo, resolver a questão racial, ou ele reforçou o racismo no Brasil? Qual foi o problema que ele gerou? Ele é falho porque ele só é um programa de cotas socio-raciais no nome. Essa é a primeira falha e, ao meu ver, a mais grave. Porque ele não é nem um programa de cotas raciais, nem um programa de cotas socioeconômicas. É um programa destinado a reservar vagas a alunos que estudaram ensino médio em escola pública. É um programa destinado a estudantes de escola pública, que não é necessariamente negro, tampouco é necessariamente pobre. Agora, no caso, quando você fala escola pública, você quer falar, por exemplo, é porque mesmo a escola pública brasileira, ela tem as suas diferenças. Quem passa por um instituto federal não é o mesmo aluno que passa, por exemplo, por uma escola pública estadual ou municipal aqui na capital, ou uma escola estadual em Alagoas. Qual é a diferença? O seu livro, ele mostra essa diferença do estudante dessas escolas? Mostra. Nós sabemos que em toda categoria existe enquistado em cada área um setor de elite. No ensino público não é diferente. Nós temos um setor de elite no ensino público que representa mais ou menos 2% apenas dos estudantes de escolas públicas, que está no ensino médio federal, formado pelas escolas técnicas, os colégios de aplicação, que são colégios modelos instalados dentro de universidades, e os colégios militares. Esses 2% dos estudantes de ensino médio hoje, do ensino médio federal, hoje têm acesso ao programa de cotas e têm ficado com a maioria das vagas dos cursos que nós podemos chamar de alto prestígio social, como medicina, por exemplo. Agora, no caso, mesmo os alunos de medicina, há de se perceber que, por exemplo, quando a gente olha para Alagoas, pouquíssimos vieram exatamente de uma escola pública, por exemplo, como uma escola estadual, não é isso? Continuam e continuará com esse programa de cotas socio-raciais um acesso elitizado. Se a finalidade do programa era democratizar o acesso da população carente, negros e pobres, ao ensino superior, ele não vai lograr esse objetivo em relação aos cursos mais concorridos, digamos assim. Você fala no livro das teses de branqueamento que o Brasil teve e carregou. Inclusive a ideia de que se trouxesse pessoas da Europa para cá, ou de países considerados, entre aspas, mais brancos, haveria esse processo de miscigenação até o branqueamento da população. Com o programa de cotas, você percebeu que nós estamos empretecendo o curso superior, ou seja, nós estamos fazendo um branqueamento ao contrário, ao inverso. Esse era o objetivo do programa? Não, o programa de cotas socio-raciais, ele trabalha com o que a gente chama com uma projeção, de colocar um número mínimo de vagas, entre 10% e 20%, seria essa a ideia, de pessoas negras, no ensino superior ou em cargos dentro da administração pública que tenham poder decisório, para que essas pessoas sirvam como uma referência às mais jovens. Eu entendo. Entendeu? Para que elas possam concorrer. No Brasil, ele foi bastante deformado. De que forma? Primeiro, porque se tirou o programa, deixou de ser de cotas socio-raciais. Não é um programa só destinado a negros, é um programa destinado a estudantes de escolas públicas, eu repito. Segundo, o critério. O percentual não ficou entre 10% a 20%, como ocorre em outros países. Aqui se adotou um critério demográfico. Pega-se o censo do IBGE e diz qual é o número de pessoas que se autodeclaram
pretos ou pardos, 50%. Então, as cotas serão fixadas em 50%. Eu não acho esse um critério válido, nem um critério razoável. Por quê? Primeiro, porque ele reforça uma divisão racial extrema que o Brasil não teve. O Brasil não, apesar de existir racismo no Brasil, ele existe. O racismo aqui se desenvolveu de uma forma diferente dos Estados Unidos, onde vigeu a regra da gota de sangue única, que chama de one drop rule. Lá, uma gota de sangue negro faz do sujeito uma pessoa negra. O americano, os Estados Unidos é uma nação bicolor. Ele não enxerga a figura do mulato. Ele vê uma pessoa como branca ou negra. E o que prepondera no julgamento dele não é a cor da pele, é a ancestralidade. Então, você vê no caso de Home Plessy, que foi expulso do vagão de trem no início do século XX, ele foi expulso do vagão, ele era absolutamente branco. Ele foi considerado negro porque ele tinha uma bisavó negra. Mas a cor da pele era branca, não havia traços negros. O preconceito no Brasil nunca foi de origem, foi de marca. Aqui o brasileiro leva em conta a aparência física, a cor da pele. O formato do nariz, dos olhos, enfim. Não faz sentido você provocar um debate de divisão racial no Brasil, separando o estudante de universidade em categoria. 50% para negros, 50% para brancos. Não é essa a ideia de um programa de cotas socio-raciais. O programa de cotas socio-raciais, ele quer pacificar e não colocar a pessoa em pontos opostos. Mas você observa que a universidade, o curso superior no Brasil, ele, com as cotas, ele reforçou essa ideia. Há estudos, inclusive, do Ministério da Educação mostrando que o desempenho dos alunos cotistas é até acima da média, é muito melhor do que os alunos que entraram no processo normal. Essa sua ideia, ela não quebra um pouco com isso? Com a própria estatística do Ministério? Eu acho que ainda é muito cedo para a gente fazer uma avaliação geral. E essas estatísticas é preciso pedi-las por inteiro e olhar com seus próprios olhos, porque dependendo da ótica em que você olha, você pode chegar a conclusões diferentes. Eu sei que eles estão tendo um bom desempenho em ciências humanas, mas muitos estão tendo problema na área de matemática. Mas a ideia não é essa. A ideia é que se você colocar uma cota dividindo as pessoas, as vagas de universidade, meio a meio, com base no censo demográfico, de quem é população negra e quem não é, você vai de encontro até à Convenção da ONU, que trabalha com a política de cotas, que ela diz que a política de ação afirmativa não pode ser feita de forma tal em que separe as pessoas por raça. Como é que você cria um critério, a priori, que divide a população? Olha, se a metade da população é negra e parda, metade das vagas deve ser para negros e pardos. Isso vai de encontro até à convenção da qual o Brasil faz parte. Não se deve fazer um programa que divida a pessoa pela sua raça. O que se deve criar é um percentual de vagas, independente do percentual da população negra no Brasil. O percentual deve ser mínimo, 10% a 20%, para reforçar a entrada de negros na universidade, né? Para que eles façam parte, sejam integrados e sirvam de referência às gerações futuras. A meritocracia não é abandonada porque há uma concorrência dentro do programa de cotas. O que não faz sentido é você dizer que se metade da população brasileira se declara negro e parda, a cota deve ser fixada em metade e, ao mesmo tempo, não destina essa cota a negros e pobres, destina a estudantes de escola pública, que nem serve a um critério nem a outro. O melhor critério, por exemplo, não seria... Inclusive, alguns grupos mais conservadores, eles defendem essa ideia de que talvez você colocando a meritocracia, e aí eles citam o caso do ministro Joaquim Barbosa, o ministro aposentado hoje, de que ele não precisou de um sistema de cotas para poder entrar no curso universitário, fazer o curso superior, enfim, apesar de ser filho de pais pobres e colocam essa ideia. A meritocracia por si só, ela não nivelaria todo mundo da mesma forma? Não, absolutamente. O Brasil não está preparado para isso? Não, na verdade, a meritocracia é algo que deve ser buscado sempre. Mas ela nivela do ponto de vista da igualdade formal. Como assim igualdade formal, doutor? É que o princípio da igualdade, Odilon, ele traz íncito um paradoxo. A igualdade não é igual, digamos assim. Não, é o paradoxo da igualdade, já ouviu falar? O paradoxo da igualdade é o seguinte, você pode olhar a igualdade sob duas óticas.
a formal, que consiste em tratar a todos de forma absolutamente igual, e a igualdade material, que consiste em tratar desigualmente os desiguais. Então, são igualdades que se chocam. Né? Se eu tenho um bolo para 6 bocas, pela igualdade formal, eu devo dividi-lo em 6 partes. E aquele que repartiu o bolo fica com a última fatia, para se esforçar ao máximo para que as fatias sejam de tamanhos iguais. Na igualdade material vão entrar questões mais complexas, como a capacidade de cada um de comprar uma fatia de bolo, quem está mais esfomeado, quem está saciado. Quem é mais gordo, quem é mais magro. Quem é mais magro. A igualdade material é muito mais complexa. É fato que não há uma preferência, nós não podemos abdicar de nenhuma das duas. Ambas são importantes para a sociedade. Você tem a igualdade formal, por exemplo, no critério da maioridade civil, aos 18. Não há garantia de que um jovem com 18 esteja maduro, mas você precisa apelar para a igualdade formal para estabelecer um critério único. Todo mundo é maior a partir de 18, todo mundo pode votar a partir de 16. Todo mundo pode dirigir um automóvel a partir de 16. Todos se aposentam obrigatoriamente aos 70 ou 75. São critérios de igualdade formal. Mas existem espaços na ambiência social em que o Estado diz, para isto aqui, a igualdade formal já não serve. Eu quero implementar aqui a igualdade material. Quando o Estado faz essa opção, ele precisa trabalhar para implantar a igualdade material. Ele fez, por exemplo, no ensino superior federal. Nas escolas públicas do ensino superior. Ele diz, aqui agora a igualdade formal já não é suficiente. Não vou colocar uma pessoa pobre, negra, que veio de uma família que ninguém tem nível superior, no mesmo patamar de alguém que já cresceu engatinhando no Alcatifa e que estudou nas melhores escolas. Eu não quero mais igualdade formal para o acesso universal. Esse é o programa de políticas socio-raciais. É a sociedade se convencendo que no acesso ao ensino superior a igualdade formal já não serve. Mas isso é improvável, você não acha, promotor? Porque em lugar nenhum do mundo isso acontece. É muito difícil, não é verdade? Mesmo nos Estados Unidos, a gente... Enfim, lá existe uma proporção de pelo menos 30 milhões de miseráveis, enfim. É praticamente improvável se alcançar essa igualdade que o senhor está imaginando, que os teóricos falam, não é isso? Tudo que envolve ambiente acadêmico, Odilon, tem que ser olhado com cuidado, porque o ambiente acadêmico, ele é o cérebro do país. É o cérebro. De qualquer lugar. De qualquer país do mundo, ele é o cérebro. E ele é um lugar para ser um laboratório e não para servir de laboratório. Então, para servir de experiência social em universidade é algo muito perigoso. Porque em nenhum país grande existe a figura da universidade para todos. Ela não existe. Ela é um espaço reservado para poucas pessoas. O país forte tem uma boa área técnica competente. E a área de universidade é a área de pensar tudo. Mas a política de cotas socio-raciais, ela não quer diminuir a qualidade do ensino. E o programa de cotas socio-raciais só será bom se ele não diminuir essa qualidade, se ele reforçá-la. Ele diminuiu a qualidade? Não creio. Porque a qualidade já não era boa, né? A qualidade já não era boa. Ela vem piorando? Eu acho que é fácil medir isso, pelo nível de pesquisas. O próprio desempenho da UFAL mostra isso, né? Registradas, né? Patentes registradas. Qual o número de patentes produzidas no Brasil? Eu vi uma piada como é o nome daquele jornalista? Ele chama Macaco Simão. Macaco Simão, como ele pegou no Twitter uma reportagem que tinha assim, a USP vai construir uma ciclovia. E ele riu um pouco e disse, eu achei que era um colisor de nêutrons. Porque enquanto as universidades lá fora estão fazendo colisor, a gente está noticiando uma ciclovia. A gente precisa melhorar. Mas não acho que é a política de cota socio-racial que vai ser responsável pela degradação da universidade, não. O que se quer numa política de cotas é reservar uma vaga para pessoas. Essa era a ideia original e que deve ser mantida. Reservar uma vaga para pessoas negras que não estão lá. Não estão. Quem é contra a política de cotas a priori precisa começar a olhar ao seu redor, Odilon, para ver se encontra pessoas negras ao seu redor. Vai num restaurante que você gosta, que frequenta, quando sentou na mesa, olha ao redor para ver quantos negros tem. Não vale garçom servindo, não, viu? Tem que ser cliente. Gosta de viajar, vai para um hotel, vai para a Costa do Sauípe, olha ao redor para ver quantos negros tem. Vá na escola do seu filho e dê uma olhada para ver quantos negros tem.
Não existe, não tem acesso. Negar isso é negar a realidade. O senhor não acha que, por exemplo, o programa de cotas, ele gera um problema porque, já que a gente considera que a igualdade não é tão igual assim em alguns critérios, mas você não considerou que existem no Brasil cursos feitos para a elite ou construídos para a elite, por exemplo, o curso de Direito, historicamente, ele sempre foi destinado às elites brasileiras, assim como o curso de Medicina eram realmente os considerados doutores, enfim. E o sistema de cotas, ele desconsiderou isso, ou seja, ele pegou todos os cursos, nivelou da mesma forma e disse, olha, vamos dar acesso aos cursos brasileiros, esquecendo que os próprios cursos carregam os cursos mais elitizados e os cursos menos elitizados, os cursos feitos para pobres. Ele mexeu no estamento, numa área que pertencia a uma minoria historicamente. E isso causou muito dissabor e ranger de dentes. E pode acontecer um fenômeno semelhante ao que aconteceu do Brasil da década de 50 para cá, onde na década de 50 o ensino médio da escola pública era para poucos, não era universalizado. Você vê as gerações mais antigas, as pessoas mais velhas dizendo, naquela época a escola pública era excelente, hoje está degradada. Mas naquela época o acesso era muito difícil para a escola pública. Na medida em que abriu, a qualidade caiu, houve um decréscimo qualitativo, infelizmente, em razão do acesso. É aquele ditado, quem muito abarca, pouco aperta. Se esse acesso se der na universidade, você vai ver muitos pais colocando os filhos, por exemplo, em escolas particulares de medicina. Já está vendo isso, né? Já temos aqui em Maceió 2 escolas particulares. No Brasil, estão vicejando escolas particulares de medicina. Então, será que a classe média, mais uma vez, fugindo do acesso, da universalização, né? Abre e a classe média sai, simplesmente abandona aquele espaço. Hoje tem pais vão pagar 5, 6 mil reais. Quer dizer, se cria uma outra cota, mas é uma cota que não está na lei, não é isso? É uma cota que fica mais... A classe média foge para o ambiente privado, prefere pagar para um filho estudar fora, pagar uma universidade caríssima e fugir daquele espaço que foi democratizado. Mas se nós quisermos manter, isso eu insisto, o programa de cotas socioafirmativas, ele tem uma finalidade bastante específica que é preciso aceitar se você concorda com ele. Ele é feito para resolver o problema negro no Brasil. Não é feito para favorecer estudantes de escolas públicas, nem necessariamente para favorecer as pessoas pobres. Isso vai por consequência. É para favorecer, para resolver um problema negro, que no Brasil ele existe e nunca foi enfrentado. No Nordeste brasileiro, que possui um percentual fantástico de pessoas negras, o programa de cotas, ele não conseguiu oferecer ou dar uma solução para isso? Nós não estamos sabendo ainda lidar com o programa de cotas. Por exemplo, ele é destinado no Brasil a negros e pardos, e a figura do pardo, do moreno, mulato, nos países onde ele existiu, o programa de cotas existiu, essa figura não existia. No Brasil existe, aliás, não só no Brasil, em todos os países onde houve um grande número de pessoas negras, escravas, a figura do mulato é presente, é onipresente. Existe um estudo da Universidade de Duke, que o Instituto Rui Barbosa está trazendo para o Brasil, que trabalhou com estatísticas. Como é que eles fizeram isso? O americano é obcecado por estatística, absolutamente obcecado. Eles fizeram estatística em cima do pagamento de tributos. Ou seja, ele só leva em consideração o tráfico legal de escravos e não o ilegal. Aquele que pode ser medido pelo pagamento do imposto. Nos Estados Unidos, o tráfico legal de escravo levou para aquele país cerca de 350 mil. No Brasil, mais de 4 milhões. Percebeu a diferença? Lá, a quantidade de escravos foi infinitamente menor que aqui. Então, não houve uma miscigenação da forma como ocorreu no Brasil. Então, aqui surgiu a figura do mulato como uma categoria autônoma. Essa palavra mulato vem de mula, porque se acreditava que o mestiço, isso era um princípio da zoologia, se acreditava que o mestiço era estéril, como as mulas. E como as plantas que você faz, plantas híbridas, como a mula, é um animal híbrido, achava-se que o mestiço era estéril. Veio o nome mulato, surgiu daí. Se essa figura não existe lá, existe aqui,
Como aplicar o critério de cotas socio-raciais no Brasil? Estendê-los aos mulatos ou destiná-los exclusivamente às pessoas negras? Uma tese realmente escura. Será que os mulatos sofreram do mesmo preconceito? Porque os mulatos, existe um livro de Everett Stonequist, cuja última publicação foi de 1939, que ele faz um estudo em vários países e mostra que o mulato sempre foi uma categoria que teve uma condição mais prestigiada, privilegiada do que o negro propriamente. Ele ficava na casa grande, ele teve acesso a estudo, os primeiros grandes juristas brasileiros eram mulatos, grandes escritores eram mulatos. É uma categoria que teve acesso ao estudo melhor, teve uma condição melhor do que a dos negros. Eu acho que talvez o programa de cotas deva levar isso em consideração. Será que ele deve ser destinado a ambas as categorias? Porque se for destinado a ambas, nós vamos ter alguma dificuldade para identificar a figura do mulato. Porque uma coisa é você reconhecer-se negro ou moreno ou mulato. A outra é você ser. Exatamente. Isso daí. O senhor fala no livro que nos Estados Unidos existe a questão da genealogia da família daquela pessoa, dizendo, olha, aquela pessoa é descendente de alguém que foi negro, foi escravo, enfim, no passado. No Brasil, a gente não tem exatamente esse critério. Explica um pouco isso. Como eu disse, nos Estados Unidos o preconceito é de origem. O maior medo do homem médio americano, racista, é casar a filha com um indivíduo aparentemente branco e nascer alguém moreno, que para eles é um negro. O maior receio. Então, existia desde sempre um severo controle sobre a ancestralidade daquela pessoa. Nos Estados Unidos, existe uma figura chamada de racial passer. É aquele sujeito que tem um antepassado negro, mas que não é revelado no corpo dele. Ele tem a pele branca, cabelo liso, traços finos, escondendo o antepassado negro. E aí ele se faz passar por branco. É um racial passer. É um indivíduo que o Everett Stonequist chama de homem marginal, não no sentido de marginal que a gente leva em consideração, um homem marginal porque vive à margem da sociedade. Ele mudava de cidade, cortava os laços com seu parentesco, sua parentela, vivia isolado. Era quase um leproso. Quase um leproso, trabalhando como branco, fingindo ser branco, com um eterno medo de ser descoberto. Com medo, quando constituía família, de nascer uma criança morena. Imagina a vida de uma pessoa dessa. No Brasil, isso é visto com menos severidade, mas existe. O Gilberto Freire fala nisso, chama de filho salta atrás. Na grande clássico, Casa Grande e Senzala, ele diz o medo era do sujeito casar a filha com um homem branco e nascer um salta atrás, né? E até hoje ele diz que, não só ele, como um estudioso da Escola Paulista, Florestan Fernandes, ele dizia, olha, até hoje no Brasil, quando alguém casa um moreno, um negro com a branca, a família diz para o negro, limpou o sangue, né? O cabelo tá bom, não, vai nascer um cabelo melhor, né? Ou quando a criança nasce branca do filho de um casal misturado, dizem, nasceu branco, e isso é visto com grande alegria. Ou então quando nasce preto e o cabelo é melhor, não é isso? Mas a gente vai discutir mais sobre a questão das cotas e a questão da cor brasileira no próximo bloco. Voltamos já. Nos preparamos com excelência, cuidamos de cada detalhe, trabalhamos duro, nos especializamos em fazer o bem. E isso nos trouxe reconhecimento. A Santa Casa foi eleita uma das 4 melhores empresas de saúde do Brasil pela revista Isto é Dinheiro, em 4 categorias. E é a primeira em sustentabilidade financeira. Santa Casa de Maceió. Fazer o bem transforma vidas. Fazer bem feito traz reconhecimento. Responsável técnico Dr. Arthur Gomes Neto, CRMAL 2503. Quem joga no time da defesa tem que tomar cuidado com o time do ataque. Um pessoal que tenta descobrir informações sobre as crianças para machucá-las. Se alguém, pela internet ou pessoalmente, tentar descobrir onde você mora ou estuda, ou quais são seus horários, não conte. Não dê informações estranhas. Se um desconhecido quiser saber algo de você na internet, converse com alguém em quem confia. Ou ligue 100. Lá tem gente que pode ajudar. Defenda-se.
Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas, www.tce.al.gov.br. A transparência como forma de aproximação com a sociedade. Você sabia que qualquer pessoa pode ter o vírus HIV, que é o que causa AIDS? A única maneira que a gente tem de saber se temos ou não é fazendo o teste. O teste é rápido, seguro, sigiloso e ele está disponível no serviço de saúde. Cuide bem de você e de todos que você ama. Faça o teste de HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. O Brasil atravessa uma de suas piores crises. O governo do estado trabalha mais forte em todas as áreas. Na saúde, vai entregar a reforma e ampliação da maternidade escola Santa Mônica ainda em 2015. Aqui em Arapiraca, o governo vai investir R$1.300.000 em serviços de saúde. A reforma do hospital de emergência vai beneficiar mais de 1 milhão de pessoas. Essa é a receita para vencer a crise nacional. Governar com garra, iniciativa e muito trabalho. Voltamos com análise aqui pela TV Mar, canal 25 na NET, com transmissão simultânea pelo portal GazetaWeb.com e pelos dispositivos móveis com iOS e Android. Nós estamos entrevistando essa semana o promotor Marcos Rômulo, que está lançando o seu livro Cotas Socio-Raciais, as imperfeições do Programa de Ação Afirmativa. No bloco passado, a gente falava exatamente, promotor, sobre essa dificuldade que existe do mesclar da cor brasileira com a questão das cotas, mas vamos lá. Se houvesse a ideia de que as cotas no Brasil pudessem ser usadas para as pessoas que são pobres, ou se as cotas existissem para as pessoas que são atendidas pelo Bolsa Família, não seria um critério mais justo? Olha, o critério mais justo é um critério político. Não cabe a mim, eu particularmente não concordo. Mas quem discordar de mim, certamente terá bons argumentos. Mas o que eu quero dizer é que se nós formos eleger o critério de cotas socio-raciais, se o critério for esse, não é o que está sendo aplicado hoje. O critério hoje é de escola pública. Eu reforço, eu tenho muito receio de transformar as universidades em laboratório social, para experimento social. A universidade foi feita para ser um ambiente meritocrático. Qualquer intervenção nisso pode pôr a perder o futuro do país. Então, as intervenções devem ser cuidadosas, esporádicas, testadas com vagar, com reformas pequenas, para ver se funciona. No caso, vamos lá, critério pelo Bolsa Família. Eles são miseráveis. Seria um critério mais justo, digamos assim? Veja, Odilon, a cota socio-racial, ela pode até resolver a questão da miséria por via oblíqua.
mas ela quer colocar o negro na vida política do país. Ele hoje está fora. Verdade. Não é? Um programa dessa natureza que você mencionou não seria um programa, seria um programa público, mas não seria um programa de cotas, mas não seria em favor de uma minoria, não. Porque pobreza não é minoria. Não é? Não é. Só vou lhe dizer um exemplo. O que a Constituição diz sobre a pobreza? Que é para erradicá-la. Você fala em erradicar uma minoria? Não. Você não fala em erradicar os negros, não fala em erradicar as mulheres, não fala em erradicar os homossexuais. Não, pelo contrário. A minoria é para ser preservada e respeitada. Um programa de ação afirmativa quer trazer respeito às minorias e quer trazer a preservação delas. Pobreza é uma questão de acabar com ela. Não seria uma forma de acabar? Eu acho que não. Abrindo cotas em universidades, você não acaba a pobreza. A miséria, ela tem necessidades mais prementes. Por exemplo? Por exemplo, um bom ensino, o acesso ao ensino médio, de qualidade, não é? Um acesso à saúde, que não tem. Né? É um programa de erradicação da pobreza, ele não é um programa de ação afirmativa. Você coloca, quer dizer, a discussão é exatamente por aí, né? Você coloca a história das cotas socio-raciais, mas no debate sobre as cotas hoje, existe um outro debate que outros grupos das chamadas minorias, eles tentam puxar também para si. Os gays querem também cotas para o acesso a concursos públicos, à universidade, a alguns lugares, enfim, os deficientes físicos que já têm isso daí. Os índios também começam a discutir cotas para eles. Essa divisão excessiva de cotas, ela não prejudica, de certa forma, ela não racializa, ela não faz com que se dispute demais um espaço que já em si, já tem esse tom de disputa? Esse é um movimento multiculturalista, começou com essa necessidade de reconhecimento. Houve uma política forte na década de 80 de reconhecimento dessas minorias. Então, você viu, por exemplo, o governo da Austrália pedindo desculpas aos seus aborígenes. Uhum. Você viu o governo do Japão e da China pedindo desculpas às mulheres porque foram serviciadas na guerra. Na Alemanha pedindo desculpa aos judeus. Os Estados Unidos pedindo desculpa à população negra. Na sequência desse reconhecimento dessas minorias, houve o início dessa ação afirmativa, que era justamente oferecer uma vantagem pelo prejuízo, pelo dano causado a essas pessoas. Agora, vamos lá. A gente está falando sobre a questão das cotas, eu vou fazer uma provocação para você. Certo. Nós tivemos o último relatório da CPI da violência contra negros no Brasil. Certo. Ele faz uma constatação que é muito óbvia, de que os mortos do Brasil têm cor, a cor é negra, o sangue é negro, digamos assim, né? E o sangue negro no Brasil, ele vale muito pouco. As cotas, elas não poderiam ou não tentariam, aos poucos na sociedade, no decorrer dos anos, buscar uma solução para isso daí? Sim. Uma política de gotejamento, imagine. Você falou de várias categorias pleiteando cotas. Não vejo problema algum desde que esse percentual não vá aumentando, né? Só existe... Aumentando como? O percentual reservado às cotas. Só existe uma categorização da sociedade em raças e classes se o percentual destinado às cotas representar isso. Lembra que no início da nossa entrevista eu critiquei um modelo que criou 50% de cotas, exato, baseado no censo do IBGE? Uhum. Esse modelo é errado. Vamos dividir a sociedade em categorias raciais ou categoria de orientação sexual? Esse é o problema. Mas se você destina a política de cotas 10 a 20% das vagas, não interessa a categoria, o quão vai aumentar a categoria de minorias beneficiadas, desde que o percentual permaneça o mesmo, Adilon. As cotas, elas já existem para concurso público. Existe. Pelo menos para deficiente físico. Isso. Elas resolveram isso? O deficiente físico nunca enfrentou um problema de resistência em relação à política de cotas, porque o deficiente físico ele não é uma minoria.
Eu falei há pouco da pobreza, agora falo do deficiente. Ele não é uma minoria. É porque ele não é uma comunidade. O deficiente é uma condição que afeta todas as classes sociais. Você não concorda comigo? Exato, exatamente. Existem deficientes ricos e pobres. É claro que ele enfrenta uma dificuldade muito grande para entrar num concurso público, por exemplo. Claro que ele enfrenta. Imagine que você seja paraplégico ou tetraplégico. Paraplégico anda numa cadeira de rodas. Você vai ter dificuldade para se locomover, né? Você vai ter dificuldade para estudar, que uma pessoa que anda com as próprias pernas não tem. Se você for cego, imagine, para estudar. Então, é bom que se reserve um percentual de vagas para eles, mas não são minoria, né? Eles são uma condição que independe de categoria social, de raça, qualquer um pode ser deficiente. Daí ter sido tão bem aceito, porque por mais que você seja rico, por mais que a sua condição seja boa, você seja branco ou negro, qualquer um pode ficar deficiente ou ter um filho deficiente. Mas eles não ocupam espaços de poder. Não. É uma resistência natural em razão da condição deles. Mesmo o programa de cotas para deficientes hoje, ele foi se apropriando por grupos de pressão, Odilon. Ele não funciona como deveria funcionar. Também não funciona? Não. Hoje você aceita, por exemplo, como deficiente, digamos, o STJ já aceita como deficiente aquele portador de visão monocular. O que é isso? Quem é cego de um olho só, por exemplo. Uhum. O deficiente auditivo que só ouve por um dos ouvidos. É aceito como deficiente. Ele vai concorrer com uma pessoa completamente cega. Você acha isso certo? Você acha que uma pessoa que enxerga com o olho, que consegue pelo menos ler, vai concorrer com um sujeito absolutamente cego? Uma pessoa que ainda ouve, mas ouve com dificuldade, vai concorrer com um absolutamente surdo? A grande dificuldade do Brasil consiste, aliás, não é só do Brasil. Nesse meu livro eu cito 2 autores franceses que foram traduzidos pelo professor Jorge Sarmento, que foi publicado esse livro pela ADUFAL, ele mostrando as dificuldades de implementação de políticas públicas na França. O problema é que todo programa dessa natureza começa bem intencionado, eles dizem, mas depois eles são apropriados por grupos de pressão que criam uma tecnocracia ali dentro. Quem se apropriou do programa de cotas no Brasil? Os estudantes, basta olhar os favorecidos. Quem foram os favorecidos? Os estudantes de ensino médio federal, escolas públicas federais, que hoje têm um acesso à medicina, à engenharia, direito e os grandes cursos mais competitivos, de uma maneira que não existia antes. E talvez eles não necessitassem tanto quanto um estudante de escola pública, por exemplo. Em Alagoas, onde a concentração de riqueza é muito maior, é como se fosse um raio-x desse Brasil muito arcaico, a gente percebe, até pelos próprios dados do Enem, que as melhores escolas ainda são as escolas particulares, as escolas consideradas de elite, que são exatamente as que garantem o acesso para a universidade, inclusive a universidade pública. Vamos lá. O curso de medicina, o curso de direito, o curso de engenharia em Alagoas é ocupado predominantemente pela elite alagoana, a elite branca alagoana. Como é que se poderia construir um sistema de cotas onde se pudesse ter um acesso mais diferenciado em relação a isso? Outra pergunta que eu faço dentro dessa: a Universidade Alagoana, ela está preparada para encarar frente a frente aquele estudante que vem de uma realidade completamente diferente do que mostram os dados do Enem? Primeiro, uma política de cotas raciais destinadas a negros, esqueçamos o pardo, negros pobres, que destinasse 10 a 15% das vagas do curso de medicina, desses grandes cursos, para esses jovens. Mas isso seria piorar o racismo em Alagoas ou no Brasil, não acha isso? Não. Convivência, hoje o negro não entra no curso de medicina pelas vias tradicionais. A convivência melhoraria. O índice, o percentual é pequeno. Será que melhoraria? Melhoraria. Não geraria uma situação mais... Não se exigiria mais dele um critério de meritocracia em relação aos outros? Mas ele concorreria com outros da mesma cota. Ele concorreria. Mas ele seria automaticamente desprezado dentro do curso. Seria muito difícil ele concluir. O senhor há de concordar que isso existe também. Mas, Odilon, veja, o desprezo
ele muitas vezes já existe na sociedade. Ele não vai enfrentar algo que ele não enfrenta no dia a dia. Mas uma coisa é o desprezo contra você. Mas você tem um critério para poder... Mas a gente não pode partir da ideia de que ele vai ser desprezado por todos. Não acredito, não. É preciso testar isso, entendeu? Colocar o negro na escola pública. Isso não está acontecendo com esse programa hoje. São estudantes de escolas públicas. As universidades escondem, veja que absurdo, escondem quem é cotista. Eu não acho esse critério de esconder por quê? É motivo de vergonha? Mas eles escondem por quê? Eu não sei, hoje, isso com receio talvez de que haja discriminação contra essas pessoas, talvez, não sei. Mas não existe isso. Mas a discriminação não é algo para ser ocultado, é para ser enfrentado. Não é fugindo. O Brasil passou a vida fugindo, se escondendo do racismo, fingindo que ele não existe, correndo de qualquer discriminação. Hoje no Brasil o racismo é cordial, né? Tivemos um racismo cordial. Você chega com... A sua filha chega com um colega negro na sua casa, é muito bem recebido, mas se ela começar a namorar com ele, a família não gosta. As pessoas tratam bem muito seu amigo negro até o momento em que discutirem. Quando é discutida, a raça é jogada na cara dele. Quantos promotores em Alagoas são negros? Há poucos. Quantos se declaram negros? Eu não tenho dados para isso. Qual foi a pior frase que um promotor de Alagoas, que o senhor já ouviu, falou de um negro? Não me recordo, Adilon. De um juiz sobre negros? Não recordo. Quantos juízes em Alagoas são negros? Contaria nos dedos. Isso não é um sinal? E aí? O programa de cotas mudaria essa realidade, não mudaria? E ele não abre mão da meritocracia. A concorrência se dá entre os cotistas. O concurso ainda é pior do que a universidade, porque muitos concursos têm uma prova oral. Você imagine que o negro hoje, para ser aceito no Brasil, ele precisa embranquecer. E eu não falo só de embranquecer na cor, o que mostra o fato de muitas pessoas de cor escolherem pessoas mais brancas como cônjuge. Eu falo também de embranquecer seus hábitos. Fale mais sobre isso. Tem um jornal, um jornal do comércio de Pernambuco, que é um jornal antigo como aqueles do Rio de Janeiro. Esse jornal, na década de 30, elogiou uma festa feita pelos negros na ponte do rio Capiberibe, dizendo que foi uma festa muito boa, souberam se portar, tomaram chá, usaram chapéu. Ou seja, o elogio foi porque adotaram hábitos brancos. Você imagine numa prova oral um sujeito que não adote hábitos brancos, um terno sóbrio, uma camisa com cores sóbria, um porte de branco. Se ele não adotar isso, ele tem chances sérias de ser rejeitado numa prova oral. Porque numa prova oral é difícil você separar o conhecimento técnico das suas convicções pessoais. Então, uma cota num concurso público para negros, ela é de boa valia. O acesso à universidade hoje para professores, ele é um critério basicamente subjetivo. Você tem a prova objetiva, enfim, há uma redação e tal, mas tem a parte da entrevista, que também é eliminatória. O senhor concorda que uma pessoa que é negra, ela tem uma dificuldade muito grande de entrar numa universidade brasileira exatamente por causa desse critério. Como é que fica isso? Uma pessoa que é negra tem dificuldade de entrar em qualquer ambiente. E só sabe quem é e já viveu isso. Né? Entra numa loja, é confundida com o empregado da loja por causa da cor. Está na porta de um casamento, é associada logo ao guardador de carros. O Brasil, nós temos nós vivemos uma escravidão enorme, Odilon. Como é que não temos racismo? Mas nos Estados Unidos também, inclusive no livro o senhor cita que o programa de cotas brasileira, ele é copiado de uma ideia de Nixon na década de 70. Foi. Como é que ficou isso? Foi. Engraçado, né? Surgiu de um republicano conservador. Na época que Nixon lançou o programa, não foi John Kennedy, como dizem. As bases que o John Kennedy lançou do programa, elas eram em termos de princípios. Deve-se respeitar, deve-se isso. Quem criou o sistema de cotas propriamente, de reserva de vagas, foi Nixon.
com projetos claros, com metas claras a ser atingidas. E ele disse uma frase que se tornou célebre. Ele disse: vamos fazer isso antes que os negros incendiem nossas casas. Foi sob pressão do movimento negro radical americano. Livre, espontânea pressão. É. Mas resolveu lá isso? Não acabou, né? Porque preconceito... Porque o racismo é uma chaga lá. É uma chaga em qualquer lugar do mundo, né? Mas isso não foi exatamente pelo período histórico, a diferença é o quê? De 40 anos. Isso. Então, com o tempo, existiu essa mudança que foi oscilando. Hoje, tem um presidente negro na história do país. Essa conclusão que o senhor chega, ela não é cedo demais para um programa que começou ontem no Brasil? Nós ainda estamos em fase de teste. Agora, corrigir rumos é natural. Se a gente verificar que está errado, é uma questão, inclusive, semântica, Odilon. Qual a diferença do nosso programa pan-americano? O programa deles, eles não tinham dificuldade para identificar quem é negro. Nos Estados Unidos, foi criada uma regra chamada One Drop Rule, a regra da gota de sangue única. Veja bem, nós temos um advogado americano, Madison Grant, salvo engano, acho que ele era um grande ambientalista. Os grandes parques e reservas florestais dos Estados Unidos foram criadas por ele. E ele foi o autor de um livro, ele era um racialista também. Ele acreditava na possibilidade de apurar a raça. Escreveu um livro que se tornou o livro de cabeceira de Adolf Hitler. E numa dessas viagens à África, ele encontrou um pigmeu chamado Ota Benga. Os pigmeus tinham o hábito de limar os dentes para ficarem pontiagudos. Era um hábito cultural. E quando ele viu aquele pigmeu com aqueles dentes pontiagudos, achou que tinha descoberto o elo perdido entre o homem e o macaco. E o trouxe para cá e colocou ele no zoológico do Bronx, do lado da jaula do orangotango. Foi visitado por milhares de pessoas na época. Esse advogado, ele criou essa regra para simplificar. Eles olham, uma gota de sangue negro faz do indivíduo um cidadão negro. Quando as ações afirmativas vieram, essa regra já estava bem incrustada na sociedade americana, de quem é negro e quem não é. Tanto que o programa foi implantado, bastou inverter os polos. E algo que prejudicava, porque essa regra da gota de sangue única foram usadas para servir de subsídio às leis Jim Crow, ouvi falar das leis Jim Crow, leis que proibiam a convivência entre negros e brancos. Então, era utilizado esse critério de identificação para proibir que brancos sentassem na cadeira de negro no ônibus, aliás, negros sentassem na cadeira de branco no ônibus. No teatro, as vagas eram separadas, nos vagões de trem, nas escolas públicas. Não havia ambiência de livro, um livro que um branco pegasse, um negro não podia pegar e vice-versa. Quando o programa veio, só fez inverter as regras. O que antes prejudicava os negros passou a ajudá-los. Mas o critério já estava feito. Qual é a história que você leu a respeito do sistema de cotas no Brasil? O sistema de cotas no Brasil é bem recente. Né? Ele tem poucas décadas, mas um sistema tão novo não tem sequer uma história. Ele nasceu como? Ele veio de uma deputada, mas depois foi... Não, ele veio dos movimentos negros. Ele nasceu do movimento negro? Foi. Muitos deles patrocinados pela Fundação Ford. A Fundação Ford investiu pesadamente nesse tipo de pesquisa no Brasil. Essa é uma crítica que fazem os que são contra os programas de ação afirmativa. Inclusive, o francês Pierre Bourdieu critica isso, né? Esse investimento dessas fundações americanas no Brasil. Ele tem um artigo sobre isso, tratando do problema brasileiro. Eles estão trazendo para o Brasil um problema que é americano, é da cultura americana. Ele trata disso, Pierre Bourdieu. Mas eu acho que o programa poderia ser melhor aproveitado no Brasil, como ele disse. Um resumo para melhorar o sistema de cotas no país. Qual é a alternativa que o senhor oferece no livro? Transformar o programa de cotas em cotas realmente socio-raciais, destinado a pessoas realmente negras, reduzindo para um percentual, o que hoje é de 50%, que é um critério absolutamente equivocado, para um percentual de 20% para negros, destinando à escola pública, aliás, destinando às universidades públicas, independente de ter estudado em escola pública. Qualquer negro pobre possa participar desse programa e ter acesso
as universidades num ambiente de competitividade entre eles. Um programa de cota de 15% a 20%, os inscritos vão concorrer entre si. E aqueles com potencial acadêmico, que possivelmente ficariam fora da universidade, porque não tem condições de concorrer com quem estuda nas melhores escolas particulares de Alagoas, esse negro, concorrendo num programa de cotas com vários negros, vai ser concorrido para eles, que tenha capacidade, tenha talento para a academia, ele vai entrar. Caso contrário, ele não entraria. E hoje ele não entra. É uma discussão interessante que o senhor coloca. Realmente vale a pena ler o livro Cotas Socio-Raciais, as imperfeições do Programa de Ação Afirmativa. Vai ser lançado quando, promotor, e o valor dele? Vai ser quinta-feira, na Escola Superior... próxima quinta-feira? Na quinta-feira, dia 26 de novembro, na Escola Superior de Magistratura... ESMAL. A ESMAL, a partir das 18h30, o valor é R$ 40. O valor é R$ 40. Isso. Então, ótimo. Então, vamos acompanhar, então, como vai acontecer o desenrolar a respeito do sistema de cotas a partir exatamente do estudo realizado pelo promotor do Ministério Público de Alagoas, Marcos Rômulo. Lembrando que este programa também ficará disponível em instantes no portal da TV Mar, no site da TV Mar, que fica dentro do portal gazetaweb.com, e você também pode acompanhar toda a programação da nossa televisão também pelo site da TV Mar, que fica no YouTube. Nós agradecemos a sua participação, a sua interação, a sua participação aqui no nosso programa, e voltamos na próxima semana. Até lá.